Olá, leitoras, leitores, ouvintes da Lúcida Letra, editora interdependente. Eu sou Vitor Barreto e esse é o 7º episódio do podcast da Lúcida Letra. O podcast para você saber mais sobre as novidades dos livros e do Dharma no Brasil. Eu passei algumas semanas sem publicar um novo episódio, Mas hoje eu volto com um episódio mais solto para falar do último lançamento da Lúcida Letra, que é o livro O que não faz de você budista, de Dzongkar Khyentse Rinpoche. Eu vou fazer alguns comentários, vou ler alguns trechos e depois eu vou contar um pouquinho do que tem acontecido aqui na editora. Esse livro é uma das reedições da Lúcida Letra. Às vezes acontece de uma editora publicar um livro budista e após algum tempo retirar ele do catálogo. Com esse livro foi assim. Já houve uma edição com pelo menos 2 reimpressões e então o livro saiu das prateleiras. Eu li esse livro há muitos anos e ele me marcou pelo modo muito direto e pelo estilo característico do Rinpoche. Além de apresentar um ensinamento que eu achei interessante e necessário, especialmente para mim naquela época, que era os 4 selos do Dharma. E o livro tinha outro título, era O que faz você ser budista. Na edição da Lúcida Letra, eu optei por trazer de volta o título e a capa original, O que não faz de você budista. Talvez menos comercial, mas mais provocativo, como me parece ser o estilo de Dzongkar Khyentse. Não foi necessário muito trabalho de texto. A tradução do Manuel Vidal, praticante e tradutor, que faleceu em 2017, já era muito boa. Por isso, foi preciso apenas uma revisão para acertar pequenos detalhes. Eu vou compartilhar alguns trechos que eu marquei para dar um gostinho para vocês, dar um gostinho de como é o livro. Por exemplo, na página 2, eu marquei esse trechinho. Embora em essência seja bastante simples, o budismo não se presta a uma explicação fácil. Ele é complexo, vasto e profundo, quase além da imaginação. Embora seja não religioso e não teísta, é difícil alguém apresentar o budismo sem um tom teórico ou religioso. À medida que o budismo chegou a diferentes partes do mundo, as características culturais que foi acumulando o tornaram ainda mais complicado de decifrar. Acessórios teístas, como incenso, sinos e chapéus multicoloridos, conseguem atrair a atenção das pessoas, mas ao mesmo tempo podem ser obstáculos. Elas acabam pensando que isso é tudo o que constitui o budismo, afastando-se assim de sua essência. Um pouquinho mais adiante, outro trecho. Ao escrever esse livro, meu objetivo não foi persuadir as pessoas a seguir o Buda Shakyamuni, a se tornarem budistas e a praticarem o Dharma. Deliberadamente, não menciono nenhuma técnica de meditação, prática ou mantra. Minha principal intenção é destacar os elementos singulares do budismo que o distinguem das demais visões. O que foi que aquele príncipe indiano disse que conquistou tanto respeito e admiração mesmo entre cientistas modernos céticos, como Albert Einstein? O que disse ele que motivou milhares de peregrinos a fazer prostrações por todo o trajeto do Tibete até Bodh Gaya? O que diferencia o budismo das religiões do mundo? Esse é um bom resumo do argumento do livro, Mais adiante, outro trecho. Se não há papel, não há livro. Se não há água, não há gelo. Se não há começo, não há fim. A existência de um depende fundamentalmente da existência do outro. Portanto, não podemos falar em independência verdadeira. Por causa da interdependência, se um componente, a perna de uma mesa, por exemplo, sofre uma alteração, ainda que pequena, a integridade do todo é comprometida e desestabilizada. Embora acreditemos poder controlar as mudanças, na maior parte do tempo isso não é possível, em virtude das inúmeras influências ocultas que nos passam despercebidas. E graças à interdependência, a desintegração de todas as coisas em seu estado atual ou original é inevitável. Toda mudança contém em si um elemento de morte. O dia de hoje é a morte do dia de ontem. Aqui eu marquei um outro trecho sobre medo e ansiedade. O medo e a ansiedade são os estados psicológicos dominantes da mente humana. Por trás do medo há um constante anseio por certeza.
Temos medo do desconhecido. A vontade da mente de obter confirmação tem sua raiz em nosso medo da impermanência. O destemor nasce quando você consegue apreciar a incerteza, quando você tem fé na impossibilidade de componentes interligados permanecerem estáticos e constantes. Você chegará ao ponto em que, de um modo muito verdadeiro, estará preparado para o pior ao mesmo tempo em que abre espaço para o melhor. Você passa a ter dignidade, majestade. Essas qualidades incrementam sua capacidade de trabalhar, travar a guerra, fazer a paz, criar uma família e desfrutar do amor e de relacionamentos pessoais. Por saber que algo está à sua espera ali na curva, por aceitar que existem incontáveis potencialidades daqui para frente, você passa a ser capaz de uma percepção abrangente e de presciência, como um general de talento, não paranoico, mas preparado. Esse é um lembrete para mim mesmo. Não paranoico, mas preparado. Para Siddhartha, se não há impermanência, não há progresso nem mudança para melhor. Dumbo, o elefante voador, veio a entender isso. Quando jovem, era tratado como um pária por causa de suas enormes orelhas. Vivia solitário, deprimido, com medo de ser expulso do circo. Então descobriu que sua deformidade era única e valiosa porque lhe permitia voar. Ele passou a ser bem aceito. Se tivesse sempre confiado na impermanência, não teria sofrido tanto quando era novo. O reconhecimento da impermanência é a chave que nos liberta do medo de ficarmos presos para sempre em uma situação, hábito ou padrão. É até difícil escolher os trechos. Eu quis gravar esse podcast de um jeito mais solto e eu estou olhando a minha coleção de trechos aqui e eu não quis deixar um roteiro pronto para que eu pudesse ir lendo os trechos que saltam. E aí aqui na página 87 tem outro. Para Siddhartha, tudo aquilo que apresenta uma qualidade de incerteza e imprevisibilidade é sofrimento. Por exemplo, o amor pode ser agradável e nos preencher, mas não surge do nada. Depende de alguém ou de alguma coisa e, portanto, é imprevisível. No mínimo, a pessoa fica dependente do objeto do seu amor e, de certo modo, sempre presa por uma coleira. Além disso, as condições ocultas que se somam são incontáveis. Por isso, também é fútil culpar nossos pais por uma infância infeliz ou nos culparmos pela falta de harmonia entre eles, pois não temos conhecimento das muitas condições ocultas que determinam essas situações. Ultimamente eu tenho ficado muito tocado por abordagens e ensinamentos sobre interdependência, talvez porque esse tema ficou presente também no meu trabalho aqui na editora, quando eu resolvi usar a frase editora interdependente para descrever a Lúcia da Letra. Eu já falei disso em um vídeo que está no canal no YouTube. E aí, se a gente prestar atenção, a gente vê realmente que existe um conjunto de condições imensuráveis, né? A gente não tem noção da quantidade, da infinidade de condições que permitem com que as coisas aconteçam, tanto as boas como as ruins. E aqui na editora é isso, né? São vocês que leem, que apreciam, que aspiram, que apoiam. São os mestres oferecendo os ensinamentos e os tradutores e as condições que permitem com que a editora consiga lançar esse livro e não aquele, nesse momento e não naquele outro, ou que um trecho me chame a atenção e eu possa compartilhar aqui, né? Isso para mim tem sido muito, muito legal de ver de novo e de novo. Na página 102 tem outro trecho. Siddhartha concluiu que o único meio de confirmar a existência verdadeira de uma coisa é provar que ela existe de modo independente, livre de interpretação, fabricação ou mudança. Para Siddhartha, todos os mecanismos aparentemente funcionais de nossa sobrevivência cotidiana, física, emocional, conceitual, não se enquadram nessa definição. Eles se formam a partir de uma reunião de componentes instáveis e impermanentes e, portanto, estão em constante mudança. Podemos entender essa afirmação no mundo convencional. Por exemplo, você poderia dizer que o seu reflexo no espelho não tem existência verdadeira porque depende de sua presença na frente do espelho. Se fosse independente, mesmo sem seu rosto, deveria ver o reflexo.
De igual modo, nenhuma coisa pode existir verdadeiramente sem depender de incontáveis condições. Na página 103 eu marquei uma frase, só uma. Tudo o que percebemos em nossa vida é por enquanto. Acho que isso podia ser até a descrição do episódio. Mais adiante, o ensinamento de Tilopa. Não são as aparências que te aprisionam. O que te aprisiona é o apego às aparências. O livro funciona um pouco como uma introdução ao budismo, porque ele fala de impermanência, fala da interdependência e fala também de vacuidade, como nesses 2 trechinhos que eu vou ler aqui. Não precisamos de nenhum dote sobrenatural para entender a vacuidade. É uma questão de educação e de disposição para ver as coisas em termos de todas as suas partes, bem como de suas causas e condições ocultas. Essa visão é semelhante à de um cenógrafo ou assistente de fotografia quando vai ao cinema. Um profissional enxerga mais do que nós. Ele vê como a câmera estava posicionada, quais foram as lentes e equipamentos de iluminação utilizados, que a multidão foi gerada por computador, e todas as demais técnicas cinematográficas que a plateia não percebe. Com isso, para ele, a ilusão se desfaz. Ainda assim, um profissional pode ter enorme prazer ao ir ao cinema. Esse é um exemplo do humor transcendente de Siddhartha. E isso é muito verdadeiro, né? Eu gosto de assistir vídeos no YouTube que falam sobre edição de vídeo, alguns bastidores de cinema, e isso nunca desfaz realmente o prazer de ver um filme em que eu já sei como certas coisas foram feitas. É como se aumentasse até o encanto. Outro trechinho sobre vacuidade. Quando não temos a compreensão da vacuidade, quando não entendemos plenamente que todas as coisas são ilusões, o mundo parece real, tangível e sólido. Nossas esperanças e medos também se tornam sólidos e, assim, incontroláveis. Rinpoche fala também sobre amor e compaixão. Nesse trecho ele diz: como detectar a natureza búdica em meio a tanta ignorância, escuridão e confusão? O primeiro sinal de esperança para um marinheiro perdido no mar é avistar um facho de luz na escuridão da tempestade. Ao navegar em sua direção, ele chega à fonte de luz, ao farol. O amor e a compaixão são como a luz que emana da natureza búdica. No começo, a natureza búdica é um mero conceito, muito além de nossa visão. Mas se gerarmos amor e compaixão, um dia conseguiremos caminhar em sua direção. E é maravilhoso, né? Essa imagem do amor e compaixão como a luz de um farol, que é a natureza búdica. O Rinpoche também usa algumas histórias para apresentar alguns dos conceitos, né, que tem no livro, e um deles aqui na página 147. O primeiro ato de compaixão de Siddhartha ocorreu durante uma de suas primeiras encarnações, em um lugar improvável, não como um bodhisattva, mas como habitante do reino dos infernos, onde foi parar em consequência do karma negativo que ele próprio havia acumulado. Ele e um companheiro de infortúnio estavam sendo forçados a puxar uma carroça pelas chamas do inferno, enquanto do alto da carroça um capataz os chicoteava sem piedade. Siddhartha ainda guardava forças, mas o companheiro estava muito debilitado e por isso era atingido com crueldade ainda maior. A visão do companheiro sendo açoitado provocou em Siddhartha uma pontada de compaixão. Ele implorou ao demônio que os castigava: solte-o, por favor. Deixe que eu carregue esse fardo por nós dois. Enfurecido, o demônio deu um violento golpe na cabeça de Siddhartha e ele morreu, renascendo em um reino superior. Aquela centelha de compaixão, na hora da morte, continuou a crescer e a brilhar com mais intensidade em suas encarnações subsequentes. Também, Rinpoche não poderia deixar de falar de desapego. Na página 159, um trechinho que eu marquei diz: se somos como crianças na praia, ocupadas em construir castelos de areia, os seres sublimes são como os adultos, que observam as crianças sentados sob o guarda-sol. As crianças se perdem em suas criações, brigando por conchas e baldinhos, com muito medo de que as ondas avancem. Elas vivem todo tipo de emoções. Os adultos, porém, ficam por perto, bebericando uma batida de coco, observando, não julgando, sem se orgulhar quando um castelo de areia é muito bem construído e nem sentir raiva ou tristeza quando alguém pisa sem querer numa torre. Eles não ficam presos no drama da mesma maneira que as crianças.
que maior iluminação alguém pode querer? E o último trechinho: todos os métodos do budismo podem ser explicados a partir dos 4 selos, que são: todos os fenômenos compostos são impermanentes. Todas as emoções são sofrimento. Todas as coisas são desprovidas de existência intrínseca. E a iluminação está além dos conceitos. Todas as ações e atitudes recomendadas pelas escrituras budistas tomam por base essas 4 verdades ou selos. Bom, esses foram alguns trechos que eu selecionei. Eu espero que eles tenham sido, no mínimo, interessantes. Eu também queria saber de vocês como ficou esse formato em que eu peguei vários trechos do livro e fui contando. Me lembrei uma coisa que a gente vê em filme, né? Quando alguém vai lançar um livro numa livraria e aí lê uns trechos, né? Tem um pequeno evento e aí o autor lê uns trechos. E aí aqui eu fazendo um pouco esse papel de ler alguns trechos do livro para que vocês conheçam um pouco desse livro, que eu acho que ele é tão importante. Ele é uma ótima introdução ao budismo, mas sobretudo para quem já colocou um pé, sabe, no caminho, porque para alguém de modo desavisado pegar esse livro pode ser duro, né, ler que todas as emoções são sofrimento, que todos os fenômenos são impermanentes. Então, eu recomendo esse livro como uma introdução para quem já está com uma curiosidade, né, fervilhando pelo Dharma, já leu alguma coisa aqui, ali, talvez já tenha assistido ou recebido algum ensinamento introdutório. E também para quem já é praticante, para quem não se considera novato, eu acho que o livro ele é bom porque ele refresca alguns entendimentos, tem esses exemplos que são sempre muito ricos para a gente reavivar o nosso olhar. O livro Que Não Faz de Você Budista está à venda no site da Lúcia da Letra, lucidaletra.com.br, e também na versão e-book pela Amazon. E, é claro, nas melhores livrarias, que elas podem encomendar, também é um grande apoio, se você puder procurar o livro em uma livraria de bairro, uma livraria pequena especialmente, que eu acho que isso é muito bom para toda a cadeia editorial. E se você acompanha a Lúcia da Letra além do podcast, deve ter percebido algumas mudanças nas últimas semanas. A identidade visual mudou. A concha, que é um dos símbolos auspiciosos, inspirou um novo símbolo, e a editora ganhou suporte de uma paleta de cores um pouco mais elegante e discreta. Antes era azul, amarelo, vermelho, e agora são tons mais pastéis, e a ideia é que a Lúcia da Letra se expressar de um modo mais discreto. As próximas publicações da editora trarão a nova marca e também mudanças na grafia de alguns termos. E o cronograma para esse ano tem muitos livros maravilhosos e você pode conferir o que está para chegar no site da editora, clicando em próximos lançamentos. Bom, e esse foi o 7º episódio do podcast da Lúcia da Letra, e como sempre eu ficarei feliz em saber o que você está achando do podcast, e você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram, os links estão na descrição aqui do episódio, pelas redes sociais ou também pelo e-mail podcast@lucidaletra.com.br. Esse podcast é editado pelo Daniel Cunha e a trilha sonora é do Luciano Ribeiro, Luri. Um abraço grande e até o próximo episódio.